Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a continuar com o nosso estudo através das seitas. Já completamos muitos ensinamentos sobre vários grupos. Falamos sobre estas católicas, estas testemunhas de Jeová, adventistas do sétimo dia também, a Igreja de Cristo, que ensinam que elas são a igreja verdadeira. Também batismo é necessário para ser salvo. Regeneração por batismo, que não é segundo a Bíblia. Somos regenerados pela fé. Então vamos entrar com o nosso estudo de hoje para falar sobre este grupo carismático e pentecostais. Então, mas para começar, vou dizer isto, que segundo a nossa definição, o que é uma seita, elas não são exatamente uma seita. Lembra-te, durante os nossos ensinamentos, seita é um grupo religioso que reivindica ser ligado com Cristo e a verdade, mas no fim, elas exaltam outra autoridade, além da Bíblia, além de Cristo, para apoiar doutrina falsa. Então, mas, por mencionar as seitas, eu mencionei que elas normalmente vão dizer-se que o nosso grupo é o único grupo. Então, vou dizer isto. A maioridade das pessoas que eu conheço que são uma parte deste grupo, por ser pentecostais, carismáticos, é grupo que querem usar dons espirituais. Elas tentam imitar os dons usados ou por ser feitos pelos apóstolos na igreja primitiva. Elas querem copiar isto. Vou dizer isto. É mais importante entender isto. Elas podem reconhecer que há outras pessoas além do grupo delas que podem ser salvos. Então, desta maneira, eu diria que elas não são exatamente uma seita. Mas, não só isto, mas elas vão entrar. Elas ensinam que o corpo de Cristo, pode ser muitos delas, mas outros fora do grupo delas podem ser salvos, mas elas entram com outras doutrinas fracas que não são segundo a Bíblia. Então, vou incluir-lhes com o nosso estudo, mas simplesmente quero te entender. Penso que muitas delas são salvos, mas vou dizer isto, poucas delas têm bom entendimento do que é salvação. Elas vão aceitar Cristo pela fé, a única coisa requerida, mas muitas delas não vão ter bom entendimento da salvação. Elas vão entrar dizendo, mas é possível perder a salvação, por exemplo. Mas por dizer isto, elas usam passagens do Evangelho de Mateus, por exemplo, que são ligadas com Israel durante a tribulação, ou podem ser outros gentios durante a tribulação. Elas gostam de usar o livro de Hebreus, capítulo 6. Elas vão dizer, mas é possível pecar e não ter possibilidade de arrepender. Então, mas Hebreus é escrito aos hebreus. Também nas cartas de Paulo, elas querem dizer, mas há versículos que dizem que é possível perder a salvação. Vou dizer isto. Quando Paulo escreveu, ele estava a falar sobre perder herança, galardão, não salvação. Isso é muito evidente em 1 Coríntios capítulo 3, quando ele falou sobre o tribunal de Cristo. É possível ser salvo, mas só pelo fogo.
está a dizer que nenhuma obra, depois de ser julgado, nenhuma obra delas vai permanecer através do fogo, por ser poucas obras daquela pessoa salva, mas que não trabalhou para glorificar Cristo. É possível cristão pecar depois de salvação. Deus não quer isto, mas o erro de muitos cristãos hoje é pensar mais sobre ele do que ele deve. Então, cuidado com este ensinamento. É muito complicado tentar mostrar-me um versículo para mostrar que pecado vai causar-me perder a minha salvação. Está a ver? Então, a minha pergunta: imagine que fosse possível a pessoa perder a salvação. Então, para ser salvo, é necessário ele nascer de novo? Não! Nascimento espiritual é um nascimento. É um nascimento verdadeiro. Não é possível adicionar a isto. Está a ver? Este grupo, estes carismáticos, pentecostais, eles querem usar estes dons, dizendo mais, nós temos estes dons dos apóstolos hoje no nosso dia. Já falamos com mais detalhes sobre este assunto no nosso ensinamento sobre teologia. Mas, por falar sobre isto, eu mostrei o propósito destes dons. O propósito dos dons dos apóstolos era para apoiar a igreja durante a fase inicial. Eles são chamados dons dos apóstolos. Também vamos entrar com o nosso estudo, mas já falamos sobre isto no nosso estudo de teologia. Nós não temos apóstolos hoje. Então, mas cuidado com isto. Eles têm a primeira parte desta construção da igreja. Então, cuidado. Não vou negar a salvação delas. Isso depende, realmente, sempre estou a dizer isto. Qualquer pessoa que confia em Cristo para a salvação é salvo. O problema, muitos querem começar no Espírito e ficar na carne, tentando guardar a salvação pelas suas próprias obras. Não é possível. Então vamos entrar para falar sobre este grupo um pouco. Simplesmente eu quero te entender a razão estou a incluir-lhes, porque a doutrina delas é fraca. Eu quero te ver isto. Então, mas vamos continuar com o nosso estudo, página 15. Estes carismáticos e pentecostais. Então, vou começar por ler a linha número 1, informação geral. Letra A. O movimento de línguas começou no início do século XX em Topeka, Kansas. A pessoa conhecida como fundador é Aimee Semple McPherson. Então, mas vou dizer isto. Eles não falaram línguas desde Atos capítulo 2 até hoje. Outros querem entrar mais. É a prática da pessoa espiritual da igreja. É uma manifestação do batismo do Espírito Santo. Ou ser cheio do Espírito Santo. Eles querem entrar dizendo isto. Não é como isto. É mais importante entender isto. Então, mais uma coisa, vou dizer isto. As línguas que eles falam hoje não são as línguas que são achadas no Novo Testamento. As línguas do Novo Testamento são línguas conhecidas. Eles entenderam a fala deles. Eles disseram, está a falar como a nossa própria língua. Atos capítulo 2. Foi um milagre porque os homens falaram e outros entenderam na sua própria língua. Foi um milagre, sem interpretação. Não é o mesmo do que aconteceu em 1 Coríntios capítulo 14. Em 1 Coríntios 14, eles também falaram línguas conhecidas. Mas
são chamados desconhecidas naquele capítulo, porque elas foram conhecidas da pessoa falando, mas não pela pessoa ouvindo. Está a ver, hein? Não é o mesmo de Atos capítulo 2, que era a milagre. Porque Paulo disse que é necessário ter uma pessoa para fazer a interpretação lá em 1 Coríntios capítulo 14. Isso não é o que aconteceu lá em Atos capítulo 2. Está a ver? Mas elas foram línguas em ambos casos. Mas hoje, no nosso dia, uma pessoa quer entrar com qualquer som que saia da boca dizendo: a minha língua desconhecida, blá blá blá, blá blá. É como isto, eu sou cheio do Espírito, olha-me, eu sou cheio do Espírito. Eles não estão a glorificar Cristo, eles estão a glorificar os seus próprios. Uma vez eu falei sobre isto várias vezes. Eu mostrei aquele versículo, 1 Coríntios 14, penso que versículo 4, que diz: a pessoa que fala com língua desconhecida edifica ele próprio. Mas isso, eu falei isto uma vez com daquele grupo. Ele disse: sim, estou a edificar-me uma boa coisa. Mas isso não é o que Paulo estava a dizer. Ele estava a negar isto, dizendo: não quero edificar ti, quero edificar a igreja. Deve querer isto, pelo menos. Hein? Está a ver? É complicado. Não é complicado entender a Bíblia. É complicado tentar apoiar esta doutrina falsa hoje, no nosso dia. Esta doutrina falsa não existiu, ou por ser existiu, desde Atos capítulo 2 até hoje. Começou no fim do século XIX, ou pode ser no início do século XX, com esta mulher em Topeka, Kansas, esta Amy Semple McPherson. Mas vamos ler letra B. Muitas vezes são chamados Holy Rollers, mas este Holy Roller é a expressão da língua inglesa, mas tem significado uma pessoa que reivindica ser fanático santo, ou fanática santa, pode ser, mas não segundo a verdade. Mas isso é o significado daquela expressão Holy Roller, é santo fanático. Então, e o movimento compõe-se das igrejas independentes, Assembleias de Deus, os Pentecostes Unidos e a Associação Internacional dos Homens de Negócios do Evangelho Pleno e outros vários grupos. Mas a organização dos negociantes, elas querem entrar, reuniões delas para ficar mais espiritual, mas é bom tentar falar com outros crentes, mas cuidado com este grupo, porque eles vão introduzir doutrina falsa. Vamos falar um pouco mais do respeito de doutrina. É necessário guardar doutrina sã. Paulo disse isso muitas vezes com Timóteo, com Tito. Vamos ler. Eles foram pastores, aquelas epístolas, cartas pastorais que Paulo escreveu. Ele falou sobre a necessidade de guardar sã doutrina. Para guardar sã doutrina é necessário saber bem a Bíblia. É isto. Não é a minha palavra. É a palavra de Paulo, que é a palavra de Deus. Cuidado. Vamos continuar. Letra C. Alguns deles acentuam ecumenismo. Mas isso é, vamos unir todas as igrejas. Não considerando estes assuntos de doutrina. Está a ver, hein? Alguns deles acentuam ecumenismo e alguns aceitam também católicos, que dão influência ao catolicismo. Então, mas está a ver a possibilidade de errar por ajudar. Pode ser pastor. Tu és bem informado, nenhuma pessoa vai enganar-te, mas pode ser outra pessoa fraca na tua igreja. O meu pastor, ele está com eles. Pode ser a prática deles está bom. Ou pode ser outra pessoa fora da igreja. Eu ouvi o meu pastor. Ele está lá.
Pode ser pastor, não tem problema guardar a doutrina salva, mas pode ser a influência de congregar com outros desta maneira pode causar problema. Cuidado desta maneira, porque a tua reputação, o teu testemunho, ou a tua testemunha, pode influenciar outros. Está a ver, não? Ok. A linha D. Todos deles pensam que os sinais, prodígios e línguas milagrosas dos apóstolos devem ser usados atualmente, ou no nosso dia, mas não é segundo a verdade. Deus deu dons especiais. Todos nós temos dons. Paulo falou sobre isto também. Deve procurar saber o dom, ou pode ser dons, que Deus deu a ti. Para usar este dom com força para glorificar Deus e Jesus Cristo como a tua vida. Mas, todos nós temos dons, mas Deus deu dons especiais, dons milagrosos aos apóstolos, que pertencem só aos apóstolos. Então, mas estes são achados, Marcos capítulo 16. Vamos ler estes, simplesmente estou a dar-te a introdução. Eles querem dizer que estes dons milagrosos dados aos apóstolos são disponíveis para hoje. Não é como isto. Não é como isto. A linha E. A maioridade dos seus leigos, pessoas sem formação, é ignorante da doutrina bíblica porque querem acentuar línguas curas e profecia. Isso acontece. A linha F. Eles negam a ênfase que o Novo Testamento dá ao sofrimento do cristão e, em vez disto, usam a psicoterapia, que diz nomeá-la e reivindicá-la. É isto. Eles copiam também os fariseus por dizer que a pessoa espiritual vai ter saúde, riquezas e os dons do Espírito. Então, mas muitos pensam que, mas por me confiar em Deus, eu vou ganhar mais riqueza do mundo. Mas não há problema procurar ter mais do mundo, do respecto de riqueza, se o motivo é puro. Lembra-te, o amor ao dinheiro é raiz de todo o mal. Então, não há problema comer bem, não há problema procurar viver em conforto, mas cuidado, quando o motivo é fazer isto e estar a esquecer Deus, é problema. O problema entra com isto. O homem quer as coisas do mundo mais do que Deus. Isso é o problema. Então, mas esta ideia que por viver bem e agradar a Deus, Ele vai abençoar-te com mais riquezas. Não, isso não é de Deus. Os fiéis na igreja primitiva, que viveu mais fielmente servindo Cristo, eles sofreram mais. Paulo, o apóstolo Paulo, ele não morreu com casa, ele não teve carro, ele não teve grande conforto, condições na vida dele. Ele morreu em prisão, pedindo cobertura dele, de Timóteo, sozinho. Só Lucas está comigo. Ele sofreu, mas não agora. Não agora. Deve ler 2 Coríntios capítulo 11 e 12. Paulo defendendo o apostolado dele. Sim, ele falou sobre isto. Mas então, a linha G. Eles usam normalmente raciocínio circular. Começam com Atos capítulo 2, 38. Vamos ler isto, Atos capítulo 2. Estes são os versículos que eles usam. Atos capítulo 2, versículo 38, a Bíblia diz: E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, a cada um de vós, seja batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então eles querem dizer, mas eles falaram em línguas naquele dia,
vamos ser batizados com o Espírito Santo, mas Pedro estava batizado com água, para falar em línguas como eles, em Atos capítulo 2. Cuidado com isto. Penso que aqueles que foram batizados não falaram com aquelas línguas. Isto aconteceu antes do batismo deles. Eles reconheceram que era milagre de Deus. Isso ajudou os judeus a ter fé. Vamos entrar para falar sobre isto. Mas não só isto. Atos capítulo 10. Atos capítulo 10. E vou ler versículo 45 e 46. A Bíblia diz: porque os ouviam falar línguas, os judeus, e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Está a ver? Então ele está a ler estes versículos e ele está a dizer: mas estas línguas são ligadas com o batismo do Espírito Santo. Mas cuidado, outros foram batizados com o Espírito Santo, não da maneira deles, mas segundo 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, e por ser salvo, por entrar este corpo espiritual, é chamado batismo, com o Espírito Santo, do Espírito Santo. Então, mas eles são salvos, não eles, a pessoa que confia em Cristo é salva, batizado com o Espírito Santo, hoje no nosso dia, mas sem este milagre que aconteceu lá em Atos capítulo 2, Atos capítulo 10. Mas eles querem usar isto, ligando isto com o batismo, mas é ligado com os apóstolos. Esta é a porta aberta de pregação naquela altura, Atos capítulo 10. A ligação não é com ser salvo, não, a ligação é com os apóstolos. Eles eram por não ver isto. Está a entender? Não é língua de oração, elas foram línguas conhecidas, faladas. Vamos ler Atos capítulo 19, versículo 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Estes são discípulos de João Batista. Eles falaram línguas lá naquela altura também. Mas isso não é por nós. Feito pelos apóstolos para testemunhar aos judeus. Primeiramente aos judeus. Os judeus foram presentes lá em Atos capítulo 19. Não só isto. Vamos ler Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. E vou ler versículo 17. A Bíblia diz: e estes sinais seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberam alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Mas então ele está a falar com estes 11, aqui em Marcos capítulo 16, falando sobre 5 sinais especiais dados a eles, só apóstolos, para fazer isto. Então, mas também 1 Coríntios capítulo 5, desculpa, 1 Coríntios capítulo 14. Mas vou ler versículo 4 também. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4 e 5, a Bíblia diz: o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. Já mencionei isto, hein? Mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. E não quer ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Mas então também eles vão entrar
dizendo, mas este tem dom de língua, ele vai falar erradamente usando qualquer som que saia da boca, dizendo, mas é a minha língua desconhecida. Eles vão entrar dizendo, mas este outro, ele é muito especial, ele tem dom de interpretação. Ele vai declarar-nos esta nova profecia de Deus. Isso é grande tolo. Eles introduzem coisas que não são escritas na Bíblia. Vou dar exemplo. Mulher pregadoras. Já aconteceu! Não estou a falar sobre qualquer ideia na minha cabeça. Já ouvi esta história. Um homem falou, dizendo uma coisa, outro diz, vou dar interpretação. As mulheres podem pregar na igreja agora. Mas a Bíblia diz, a palavra do profeta é sujeita aos profetas. Esta profecia é profecia falsa porque discorda com a Bíblia. Discorda com a Bíblia, está a ver, não? Então, cuidado. É possível falar qualquer coisa. Para saber o que é verdade, é necessário saber o que diz a palavra. Está a acontecer hoje no nosso dia. Então, vou dizer uma coisa, que é muito triste. Muitos vão à igreja procurando cura. E também, por entrar à igreja, estes pastores, eles são mais preocupados com este dom de milagre, esta cura. E a pessoa chega lá e sai sem ser curado, mas também sem entender o que é salvação. Eu mencionei estes grupos. Eu penso que algumas daqueles são salvos. Mas cuidado, eu já experienciei na minha vida, eu vi pessoas que foram à igreja, não foram instruídos sobre salvação, mas eles estavam em frente depois de culto, tentando receber a imposição de mãos para ser curado. Cuidado, é triste, eles estão a negar dar a vida eterna, tentando fazer um milagre falso. Deus tem poder para curar hoje. Devemos procurar Deus com todas as dificuldades, incluindo enfermidades, doenças. Sim, Ele quer ajudar-nos. Ele quer nos confiar nele. Mas no fim vou morrer. Vou morrer. Fisicamente, eu já tenho a vida eterna. Mas este corpo não vai continuar. Vai tornar fraco. Marco, eu quero ser curado. Mas isso pode ser contra a vontade de Deus. Hebreus capítulo 9, Hebreus capítulo 9, vou ler versículo 27. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disto o juízo. Vamos morrer. Não é possível evitar isto, mas é possível Jesus voltar antes da morte das pessoas naquela igreja, no corpo espiritual dele, as pessoas salvas. É possível ele vai voltar antes da tua morte física, Senhor, pessoa salva. Mas isso não está a negar, é uma exceção daquele versículo. Homens vão morrer uma vez, fisicamente. Mas a segunda morte é a coisa que quer evitar. E a maneira para evitar isto hoje no nosso dia é confiar em Cristo para a salvação. É isto só. Cuidado. Eles querem magnificar estes dons e muitas vezes uma pessoa não ouve a verdade da salvação. Cuidado. Eles voltaram para começar com Atos capítulo 2, novamente depois disto. Eles têm versículos especiais deles. A linha Agar. Eles são fracos do respeito da doutrina bíblica. É mais importante o que Paulo disse do respeito de doutrina. Vamos ler 1 Timóteo capítulo 1.
1 Timóteo capítulo 1, e vou ler versículo 10, a Bíblia diz: para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os pérjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Sã doutrina. Paulo disse a Timóteo: Timóteo, eu quero te entender a importância de ensinar e pregar com sã doutrina. De uma maneira, estes são incluídos aqui por mentir, dizendo que eles têm dom que realmente é dom falso. Eles querem dizer: o meu dom é dom verdadeiro, mas na verdade é dom falso. Está a ver? Sã doutrina, sã doutrina. Vamos ler 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6. A Bíblia diz: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Boa doutrina, Paulo disse, é necessário. Versículo 13. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Mas, desculpa. Mas vamos ler o versículo 16, já? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Mas a maioridade das vezes do Novo Testamento, quando encontramos esta palavra salvação, para ser salvo, está a falar sobre a vida eterna. Mas neste versículo está a falar sobre a salvação do ministério. Ele disse: vai salvar o teu ministério por ensinar e pregar com sã doutrina. Ok, mas vamos continuar. 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, vou ler versículo 2 e 3. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Redarguas, reprendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo. O que idade é isto? Mas Paulo está a falar como pastor de uma igreja. Isso é durante a idade da igreja. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Mas Marco, o que são estas próprias concupiscências? Mas é possível a possibilidade de perder a salvação? Ou fala de línguas usada hoje? Estas são estas concupiscências fracos, errados delas. Sim, é como isto. Está a ver, Marco, sempre está a falar negativamente. Muito obrigado. Vamos continuar, Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. E vou ler versículo 9. A Bíblia diz: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, novamente, Paulo está a falar sobre sã doutrina com Timóteo aqui. Vamos ler também Tito, capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Versículo 7. Em tudo, te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível. Linguagem, sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Bíblia diz: a minha língua deve ser sã e irrepreensível.
sem dúvida, sem possibilidade de causar outro para errar. Doutrina sal. Estas línguas é doutrina falsa. Também esta doutrina de perder a salvação, mas é ligado com este grupo. Eles eram. Então, não vou negar a salvação de todos eles. Isso depende. Eles confiaram em Cristo. Mas sempre pessoas estão a perguntar, Marco, é possível o crente pecar? Eu não estou a condenar a pessoa naquele grupo que confiou em Cristo, mas é possível esta pecar por pregar doutrina fraca. Má doutrina. Eu vou procurar pregar e ensinar com sã doutrina, não má doutrina. Cuidado com isto. Não só isto, a linha I, no meio da página 15, pode ser a linha 1, letra I. Há milagres falsos, imitações, línguas, sinais, prodígios e apóstolos. Vamos ler 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E vou ler versículos 7 a 10. A Bíblia diz: porque já o mistério da injustiça opera. Somente há que agora o retém até que do meio seja tirado. E então será liberado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vida. Mas este mistério da injustiça está a operar, que é a liberação do anticristo. Mas opera antes da liberação dele. Mas, então, ele é liberado em versículo 8. Mas, ele é revelado em que maneira? Mas vamos ler versículo 9 e 10. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Em que maneira Satanás vai trabalhar? Com todo o poder e sinais e prodígios e mentira. Mentirosos. Já falamos sobre isto em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Estes mentirosos são o contrário à sã doutrina. Versículo 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvaram. Então, no fim, estes dons podem ser usados para prevenir uma pessoa ser salva. Eu já mencionei a tristeza de alguém chegar na igreja desejando cura, mas não ouvindo, não entendendo nada sobre salvação. É grande engano do diabo hoje no nosso dia. É muito triste. Isto acontece. É triste. Cuidado. O diabo quer enganar. Eu já mencionei muitas vezes, ele está a mudar a palavra. Ele está a usar pessoas, algumas vezes, pessoas inocentes. Mas eles não são inocentes, no fim, porque eles estão a seguir o espírito falso. Mas é necessário examinar e provar qualquer espírito, qualquer palavra, qualquer ensinamento, para confirmar isso é verdade ou não, segundo a palavra. Se não é possível saber isto com certeza, deve orar e evitar isto até aquele tempo. É sempre necessário. É possível me dizer muitas coisas, mas é segundo a palavra. Deve procurar como o coração perante Deus, o teu coração perante Deus para saber, mas pergunta, fala com Deus. Deus, o meu Pai, este ensinamento é verdadeiro ou é falso? Eu quero ver, mas eu tenho este versículo aqui, meu Deus. Eu tenho este versículo aqui, mas por procurar a verdade, Deus vai ajudar-te. Mas é necessário tomar decisão, vou procurar a verdade. Não vai entender tudo. Eu não vou entender tudo. Mas eu entendo muito mais hoje do que ontem. Do que um ano atrás, 10 anos atrás. Glória a Deus.
Espero que no fim eu possa usar mais entendimento da palavra para ajudar outros, para honrar Cristo, ajudar outros para ser salvo, para conhecer Cristo, para crescer em Cristo. No fim, o meu objetivo é tentar glorificar Cristo com a minha vida. É isto. Mas é necessário procurar sã doutrina, bom entendimento, para não ser homem falso. Vamos ler também Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, e vou ler versículo 2. A Bíblia diz: conheço as tuas obras. Ele está a falar com esta igreja em Éfeso. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. Está a ver? Este apóstolo falso é mentiroso. Há mentirosos hoje no nosso dia. Como é possível reconhecer mentiroso? Sempre por saber a palavra. Está comigo, hein? Está a entender? Vamos continuar. Abaixo da página 15, número 2, a linha 2, as respostas destas crenças e reivindicações falsas. Mas letra A, sinais e prodígios. Já entramos em grande estudo com isto, no nosso estudo sobre teologia. Vou encorajar-te para refrescar o teu entendimento com aqueles ensinamentos, mas vou dar-te algumas coisas básicas aqui. Primeiramente, sinais e prodígios, letra A. Os sinais dos apóstolos são achados em Marcos, capítulo 16, 17 e 18. Já limos estas. Não vou ler aquela passagem novamente, mas também versículo 20. Eles seguram os apóstolos, ok? Então, vamos ler Romanos capítulo 15. Paulo está a escrever. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, e vou ler versículo 18 e 19. A Bíblia diz: porque não ousarei, Paulo, dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obedientes os gentios por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, e pela virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Lírico tenho pregado o Evangelho de Cristo, Jesus Cristo. Então Paulo falou sobre estes sinais. Sinais e prodígios, versículo 19. Paulo falou isto. Ele disse: o Senhor está a operar através de mim. Mas o que ele chamou estes sinais e prodígios que ele fez? Mas vamos ler. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12. E vou ler versículo 12. Paulo está a falar novamente. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Sinais, prodígios, também ele menciona maravilhas. Foram os sinais do meu apostolado. Não os sinais da minha crença ou os sinais da minha salvação. Não. Ele disse os sinais do meu apostolado, porque estes sinais são ligados com apóstolos. É isto. Não só isto. Número 1, abaixo de letra A. O apóstolo é uma pessoa que viu Cristo. E o apóstolo Paulo é a última pessoa para ele ver. Então, mas vamos ler sobre isto um pouco. Vamos ler primeiramente Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16.
já lemos um pouco 17 e 18, mas vou ler versículo 14. Finalmente apareceu Cristo aos 11. Estavam eles assentados à mesa e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Eles reconheceram e tiveram a possibilidade de ver Jesus depois da ressurreição. É isto. Também Atos capítulo 1, versículo 15. Mas eu tenho 15 a 16, mas vamos começar com 15, com Pedro falando. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora a multidão era de quase 120 pessoas, disse: homens e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas. Então, mas ele está a falar sobre Judas, contado com eles. Também o que aconteceu depois da morte dele. Então, versículo 21, vamos continuar, Atos capítulo 1, versículo 21. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até ao dia em que entre nós foi recebido em cima. Está a ver? Eles tiveram a possibilidade de ver Cristo depois da ressurreição. Um deles se faz conosco testemunho da sua ressurreição. Então, no fim eles escolheram Matias, mas eles escolheram dois, mas no fim Deus deu-lhes Matias para repor Judas Iscariotes. Não só isto, mas, desculpe, já lemos 2 Coríntios 12 e 12 também, os sinais do meu apostolado. Então, o apóstolo é uma pessoa que viu Cristo, mas Paulo era o último para ver, segundo 1 Coríntios capítulo 15, versículo 8. Ele viu Cristo, Atos capítulo 9, naquele caminho para Damasco. Paulo viu Cristo, ele foi salvo. Então, ele viu Cristo ressuscitado, mas fora do tempo. Como o nascimento de Benjamin também, pouco tarde. Número 2. Cristãos são prevenidos que há de ser apóstolos falsos mentirosos. Vamos ler. 2 Coríntios capítulo 11. Já lemos um pouco sobre isto. 2 Coríntios capítulo 11. Vou ler versículo 10 até 14. A Bíblia diz: como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões de Acaia. Paulo está a falar, defende o postulado dele. Por quê? Porque não vos amo, Deus o sabe. Ele amou-lhes. 12. Mas o que eu faço, o farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam sejam achados assim como nós. Porque mas eles realmente foram mentirosos. Como aqueles em 1 Coríntios capítulo 14. Mas, naquela altura, vou dizer isto, Paulo aceitou, ele deu-lhes a oportunidade de usar aquelas línguas. Então, por me dizer, eles foram falsos, mas eles não foram falsos. Mas, para dizer é bom me edificar mim mesmo, isso não é de Deus, é do diabo. Mas outros, no dia de Paulo, também entraram com mentiras. Então, quero ser claro deste assunto. Eles falaram línguas conhecidas naquela altura, mas hoje, no nosso dia, não. Estas línguas, chamadas línguas desconhecidas, não são verdadeiras. É uma mentira. Então, mas
Vamos continuar. 2 Coríntios, capítulo 11. Eu já li versículo 10. Vamos continuar com o versículo 11. Por quê? Porque não vos amo, Deus sabe, o sabe. Mas, o que eu faço, o farei para cortar a ocasião aos que buscam a ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, está a ver? Transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Mas eles não foram apóstolos. Isso aconteceu hoje no dia de Paulo. Está a acontecer hoje no nosso dia também. Então, mas já limos 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Também Apocalipse, capítulo 2 e versículo 2. Então, vou dar-te este pensamento, porque vamos falar mais sobre as respostas destas crenças e reivindicações falsas delas. Vamos falar mais sobre isto, porque Deus, primeiramente, deu estes sinais para os judeus, para a manifestação de Deus que estava a operar. Isso aconteceu no início deles como país, lá no livro de Êxodo. Então, mas vamos entrar para falar mais sobre isto. Também estes grupos falsos que usam estas línguas, que não são um milagre de Deus, não são uma evidência de ser cheio do Espírito Santo, nem ser batizado do Espírito Santo. Vamos entrar para falar mais sobre estes grupos, como a nossa próxima vez. Até aquela vez, pela sua atenção, quero dizer muito obrigado.